Gente, começa a valer na próxima segunda-feira as restrições para a chegada de imigrantes que não possuem visto de entrada aqui no nosso país. Passageiros sem autorização não vão poder embarcar e vão ter sim que voltar ao país de origem ou então seguir para o destino final, destacado no bilhete. Mudança que acontece em meio a alertas de que o país estaria sendo usado como rota de organizações criminosas para o tráfico de pessoas. Portanto, uma mudança que agora acontece justamente para evitar que cenários como esse continuem acontecendo. Para nos ajudar, então, a entender como é que vão ser essas novas regras, o que muda, a gente conversa com o Defensor Público Federal, Ed Fuloni. Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui na CNN. Bom dia, Muriel. Obrigado. Ed, quero muito te ouvir, principalmente para entender do começo, como é que vai funcionar essa triagem, portanto? Certo. Muriel, a gente tem visto com bastante preocupação o que tem acontecido em Guarulhos nos últimos dias e nas últimas semanas, né? Vocês noticiaram aí mais de uma vez, a gente teve ali um cenário de pessoas aguardando por dias, às vezes por semanas, para conseguirem ter o seu pedido de refúgio processado pela Polícia Federal. É muita gente, a estrutura do Estado brasileiro ainda não está preparada para receber tantos pedidos de uma vez, então as pessoas passavam lá dias, semanas, com dificuldade de alimentação, com problema para suas higienes básicas, problemas para dormir e assim por diante. E isso fazia com que elas tivessem seus direitos básicos violados, né? Ali fazia muito frio, então era dificuldade de cobertor, dificuldade para dormir, pessoas com sintomas gripais, às vezes as pessoas vêm de países com alguma restrição alimentar, cultural, étnico, religiosa e assim por diante, e isso nem sempre era possível de ser atendido. Então a gente passou a ver isso com muitíssima preocupação, já que era um cenário inaceitável de um ponto de vista humanitário, né? Então todo mundo passou a agir para tentar pensar numa solução para isso. Só que um problema complexo não tem solução simples, né, Muriel? A gente precisa atuar estruturalmente. E o que a Defensoria Pública da União tem sugerido desde o princípio é que qualquer que seja a solução, ela seja estrutural, ou seja, tratando daquilo que a gente pode fazer enquanto país para receber esses pedidos mais rapidamente, processá-los mais rapidamente. A gente não está dizendo que todo mundo vai ser, ao final, considerado refugiado, mas que a pessoa tenha o direito de fazer esse pedido e que esse pedido seja julgado num tempo hábil para que a gente não veja essas cenas lamentáveis e as pessoas querem ficar lá dentro esperando. Certamente. Quanto tempo demora, mais ou menos, Ed, para que consiga, então, essa certificação de refugiado? Olha, no tempo ideal é que isso fosse feito imediatamente. Tá. Assim que a pessoa chega, ela já fosse capaz ali de dizer a vontade dela de requerer o refúgio no Brasil, e isso fosse processado, ela fosse admitida em território nacional, então ela pudesse sair ali da área restrita do aeroporto, porque hoje elas ficam ali na frente dos portões de embarque mesmo da área internacional. Algumas poucas são levadas conforme prioridade para o hotel, quando tem vaga, mas a imensa maioria fica ali, né? Nós chegamos a ter mais de 600 pessoas dentro do aeroporto nos últimos dias. Só que nessa situação aqui lamentável que nós temos visto nos últimos dias, nós chegamos a ver pessoas ali por 10, 12, 14 dias, e aqui estamos falando inclusive de adolescentes, de crianças, de gestantes, então é uma situação que definitivamente não pode continuar. A gente pode tratar esse caso como se fosse uma deportação ou é um processo diferente? Não, é um processo diferente, O que acontece é o seguinte, essas pessoas elas chegam ao Brasil em trânsito. Significa que ou elas têm uma passagem para algum outro lugar, ou elas chegam ao Brasil como retornadas. Elas tinham passagem para algum lugar, lá elas não puderam entrar por alguma razão, e aí foram enviadas de volta ao seu país e estão aqui fazendo conexão para voltar. Qual é a nossa preocupação enquanto Defensoria Pública da União, Biel? Nós temos aqui um grande contingente de pessoas que estão fugindo de conflitos étnicos, de conflitos religiosos, de cenários de guerra. Nós temos mulheres saindo de países com histórico de mutilação genital. Nós temos LGBTQIA+, fugindo de países que criminalizam esse modo de vida. Então, são pessoas que precisam de um apoio da comunidade internacional para que possam seguir as suas vidas. E aí, ao passar pelo Brasil, elas falam, gente, quero ficar aqui, não posso voltar para a minha casa. Então, a nossa preocupação é que essas novas regras, a gente precisa ver como elas serão implementadas para que elas não signifiquem que a gente esteja infringindo aquilo que a gente chama no direito internacional, no direito do refugiado, de princípio da não devolução, princípio da não refoulement.
que é justamente isso, devolver alguém para o lugar onde a sua vida ou integridade está sob perigo. Essa é a nossa maior preocupação, não permitir que isso aconteça. A gente ainda vai, estamos na expectativa, né? Temos esperança de que seja possível combinar todos esses interesses, né? Para que a gente possa estruturar melhor o Brasil, a Polícia de Fronteira, o aeroporto de Guarulhos, para que a gente possa trabalhar em regras que a gente possa respeitar o direito humanitário, respeitar os direitos dos refugiados, respeitar os direitos humanos, sem correr qualquer risco de a gente acabar mandando uma pessoa de volta para uma zona de imenso perigo para ela e para sua família. Perfeito, faz todo sentido. A gente conversou com o defensor público federal e membro do Grupo de Trabalho de Imigração, a Patridia de Refúgio e Defensoria Pública da União, Ed Fuloni. Muitíssimo obrigada, viu, pela participação aqui com a gente na CNN Brasil.